E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar de um livro muito importante, não só para literatura, né, mas para o dia a dia, um livro guia. Hoje eu vim falar sobre a arte da guerra, como vocês já devem ter visto na capa do vídeo aí, né? Esse livro, A Arte da Guerra, ele é muito importante porque ele pode ser usado para guerra, mas como hoje em dia a gente não tem mais esse negócio de guerra, né, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente não tem tanta confusão assim, tanta guerra, né? Então, é um livro que a gente pode dizer que ele é usado pro dia a dia. Ah, Ariel, mas como assim o dia a dia? Ah, para quem mexe com economia, administração, a vida social, a gente vai aprender como que a gente pode ser também aquele trabalhador, né? Patrão ou funcionário, né? O patrão ou o empregado. Ele ensina a lidar com tais momentos. Então, bora lá começar, né? A gente já começa aqui com uma frase do Sun Tzu, acho que é assim que fala, né, o nome dele. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Então vamos lá. Um contexto histórico para situar vocês aí. Antigamente, tinha muitos estados na dinastia Zhou. E esses estados, cada um tinha um sistema de crença e cultura, né? E a gente sabe que quando tem muitas crenças e muitas culturas distintas reunidas em um só lugar, geralmente acaba gerando o quê? Um conflito. Vivendo dentro de um conflito tenso, olha lá. Esses estados instauravam a guerra entre eles. Por isso a guerra era algo tão importante. Então por isso que eles valorizavam tanto a guerra. Porque a guerra era comum. Não é que era comum, né? Mas acontecia muito. Acontecia sempre devido a crenças diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, religiões diferentes. Para aqueles estados manterem-se constantes, precisavam aprender a controlar o inimigo. Agora vamos para a análise. A arte da guerra ela foi um tratado escrito durante o século IV a.C. pelo estrategista Sun Tzu. Foi composto por 13 capítulos, mostrando todas as estratégias de um combate racional. Por que um combate racional? Porque um combate corpo a corpo a gente sabe que tem, né? Todo mundo faz, né? Até em briga de rua a gente vê. Mas agora, um combate racional já é algo mais bem elaborado, né? Aquela coisa de estratégia, né? Essas coisas assim, essas paradas assim. Aí fica o quê? Muito mais fácil de conquistar a vitória, porque aí você vai elaborar. Usado por vários estrategistas, dentre eles Napoleão e Mao Tse Tung. Olha só quem que usou esse livro. Que coisa, né? Implica segredo, dissimulação e surpresa. De guerra para o dia a dia, né? Que nem eu já tinha falado. De uma guerra antiga, a gente traz para o dia a dia. A economia, a administração e na vida social. A guerra é inseparável do humano. É um mal necessário, porém que deve ser evitado quando possível. Repete-se de formas diferentes as mesmas questões, de modo a facilitar a compreensão e fazer o leitor gravar tais ideias. O livro ele vai repetir várias vezes algumas ideias de formas diferentes de falar, para que você grave, para que o leitor grave de uma forma mais diferente, mas que notando ali, percebendo, né, analisando, a gente consegue perceber que ele está se referindo àquilo mais uma vez. No intuito de fazer mesmo a gente gravar, né? Que nem aquela aula daquele professor que ele repete sempre a mesma coisa. No que? No intuito de gravar. E quando a gente já vê, a gente já tá repetindo as mesmas palavras que ele. Porque a gente conseguiu gravar o que ele falou de tanto que ele repetiu. Martelou tanto na nossa mente que agora a gente sabe de cor. Ensinamentos. Ele já começa falando assim: a guerra é de vital importância para a nação. Sun Tzu disse: a guerra é de vital importância para a nação. É o domínio da vida ou da morte.
o caminho para a sobrevivência ou a destruição. É necessário avaliá-la corretamente. As 5 coisas importantes de uma guerra são o caminho, o tempo, o terreno, a liderança e as regras. Vou explicar cada uma para vocês. Lembrando que mesmo sem vivenciar uma luta armada, todos temos batalhas no nosso dia a dia, como inclusive o próprio viver já é uma batalha, né? Porque não é fácil. A gente tem que saber lidar com cada detalhe. Às vezes a gente fica na dúvida do que fazer. E para escolher o lado certo, o que a gente faz, né? Então a gente tem que usar a mente, né? Como o próprio Sun Tzu descreveu ali. Temos que fazer aquele combate racional, as estratégias. Então esse livro, acima de tudo, é um livro guia que vai orientar não só o jovem como o adulto, né? Para a vida social, para o dia a dia, para o meio de trabalho principalmente. Sendo o indivíduo patrão ou funcionário. Então vamos lá. Sun Tzu listou alguns fatos indispensáveis pra gente. Por quê? Porque ele acreditava, ele pregava que o mais importante era que se buscasse prever o desfecho das guerras. Claro que a guerra era de vital importância, que nem ele mesmo fala. Claro que a guerra é um mal indispensável, mas qual que é o objetivo? Acabar. Prever o desfecho. E um desfecho de uma forma justa, né, honrada, merecida, digna e de uma forma vitoriosa pra gente, né? Lógico. Então vamos lá, o caminho. Ele fala assim: caminho significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, seguindo onde for sem temer o perigo, a vida ou a morte. O que ele quer dizer com isso? Ele fala assim que é pra gente ser o nosso próprio líder e fazer nós mesmos o nosso próprio caminho. Pois quando a gente passa pelos medos, pelos desafios, a gente acaba ficando mais forte. Mas se a gente recuar diante desses medos, diante desses desafios, a força que estes possuem pode crescer cada vez mais sobre a gente. Então trata-se de resiliência. E o que é resiliência? É aquela capacidade que a gente tem de se recobrar, de se adaptar. Por exemplo, quando vem um desafio pra gente, a gente tem que saber o que fazer ali, né? Diante da má sorte, diante das mudanças, diante do que for. A gente tem que saber o que fazer, a gente tem que contornar aquele desafio e saber seguir em frente. Isso é resiliência. Então, primeira regra, temos que ser resilientes. Segundo, o tempo. Ele fala assim: o tempo significa o yin e o yang, a mudança das estações. E agora vamos entender o que ele quis dizer aqui, né? E aí, como que anda a sua falta de tempo? Explica pra mim. Todos nós, lembrando, né, que todos nós temos a mesma quantidade de tempo por dia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar, a gente tem que saber gastar da melhor forma possível. Claro, permanecendo atento em relação às mudanças, né? Porque por mais que temos que saber otimizar o nosso tempo, que nem ele próprio diz, a mudança das estações, a gente tem que saber ficar atento em relação a todas as mudanças, porque é a partir dessas mudanças que a gente vai construir a nossa resiliência. O terreno significa as distâncias, a facilidade do movimento, os espaços abertos e fechados e a possibilidade de sobreviver. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que conhecer o lugar onde a gente pisa, onde a gente se movimenta, a gente tem que conhecer o nosso próprio terreno, ou seja, a nossa mente, né? O princípio fundamental para uma batalha, não só armada como do dia a dia, é que a gente se conheça. É que a gente conheça o lugar onde a gente pisa, que a gente tenha controle de nós mesmos. E a partir do autoconhecimento que a gente tem, a gente vai entender os nossos próprios comportamentos e, consequentemente, o comportamento dos outros. Por quê? Porque todos nós somos humanos. Conhecendo a gente, automaticamente a gente vai ter uma base daquela outra pessoa. Claro que a gente tem que conhecer aquela outra pessoa.
Por quê? Porque todo mundo tem tem um lado imprevisível, mas tendo uma base sobre a gente, a respeito da gente, a gente já vai ter uma base da outra pessoa. E irá perceber neles o nosso próprio eu. E acabar conhecendo também as suas estratégias, né? Aquela ideia daquele... O pilantra conhece o outro, né? Vamos combinar, né? Então, por que o exemplo maravilhoso, né? O pilantra conhece o outro. Por quê? Porque ele se conhece. Ele sabe do que ele é capaz. E quando ele vê que alguém também age como ele já vai saber o próximo passo daquela pessoa. Liderança, né? Aqui para o patrão, né? Essa daqui é a parte do patrão, do chefe, né? Então, como é que funciona? A liderança deve conter sabedoria, sinceridade, humanismo, coragem e disciplina. Mais uma vez, o que ele mostra pra gente? Pra gente ser o nosso próprio líder e pra gente saber obedecer também, né? Quando a gente for o empregado, né? A gente tem que desenvolver habilidades e qualidades de um líder. E assim as pessoas virão até você. Mas a gente tem que lembrar, né, que o líder não é só aquele que manda, mas é aquele que inspira. Acima de tudo, o líder, além de mandar, lógico, no funcionário, ele tem que inspirar o funcionário a querer fazer tais atitudes. Ele é meio que um guia, né? O líder, ele é um líder. Aquele que vai mostrar de uma forma mais inspiradora para o funcionário. O funcionário vai ver e vai falar assim... Não, o soldado, o funcionário, vai ver e vai falar assim... Nossa, como eu queria ser igual esse moço, né? Como eu queria ser igual essa moça, essa pessoa, né? E regras. A gente tem que saber seguir regras. Por quê? Porque... Ai, fulano, eu não sigo regras. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, né? As regras, elas são de extrema importância também. Porque significa organização, hierarquia e o aprisionamento regular. Regular, né? Lembrando. Hierarquia. Por quê? Porque se o seu chefe vai lá, dá uma regra no trabalho. Ah, você tem que vir de uniforme todo dia. Você vai lá e não vai. Pô, você tá desobedecendo seu chefe. O que pode ocasionar isso pra você, né? Pode ocasionar problema no futuro, né? O seu chefe pode não gostar da situação. Então, é uma questão de hierarquia, organização. Por quê? Porque se todo mundo tiver com a mesma roupa ali, mostra que o trabalho é organizado, que o trabalho, ele tem a logomarca, né? Ele tem uma fonte, né? Mostra que não é qualquer trabalhador que tá ali. É um trabalhador de uma empresa muito boa. E existem 7 fatores fundamentais listados sobre quem quer vencer e quem não segue perde, né? Digamos assim, né? Primeiro, qual governante segue o caminho? Então são dicas de que a gente tem que saber. Qual governante segue o caminho? Lembrando que o caminho é aquela questão da resiliência, né? Então, mesmo tendo uma dificuldade, a gente tem que saber contornar. Não importa o que seja, a gente tem que ter aquela carta na manga, né? A gente tem que saber contornar a situação e seguir adiante. Resiliência. Então, qual governante segue o caminho? O governante, o líder, o patrão que segue, que tem resiliência, já está confirmado. Significa que ele já é um bom patrão. Qual líder mais talentoso? A gente tem que ter isso em mente também. Que exército aproveita melhor o terreno? O que é o terreno mesmo? O lugar onde você pisa, onde você movimenta. Você tem que se conhecer e conhecer o seu próximo. Então, qual exército, qual funcionário, qual pessoa conhece melhor o terreno? Essa é o que a gente tem que construir como amigo, como aliado. Que exército tem as melhores regras? Lembrando, as regras significam organização, hierarquia e aprisionamento regular. São vantagens se a gente for analisar, né? Para um grupo de soldados, aqueles que possuem regras, ou seja, aqueles que possuem organização e hierarquia, são vantajosos. Então, trazendo para o dia a dia também são.
quais as tropas mais fortes. Mais fortes não precisa ser mais fortes, né? No período de guerra, né? Pode ser também no período emocional, no período psicológico, no período criativo, né? Porque é isso que o patrão de hoje em dia quer. Ele quer aquele que é criativo, aquele que mesmo diante de uma circunstância muito ruim para a empresa, o cara consegue ter uma ideia e botar para frente, né? Colocar para cima todo mundo e a empresa também. Qual exército é mais bem treinado? Qual exército administra as recompensas e castigo de acordo com as regras? A gente tem que ter em mente, né, que se a gente não seguir a regra, vai ter uma punição, né, como eu já havia dito. Se o patrão pede o uniforme, o funcionário que não vier com o uniforme vai receber um castigo por isso. Assim como quem sempre segue as regras vai receber uma recompensa. Então, conhecendo as regras, a gente vai estar um passo à frente dos problemas, porque o nosso mundo gira em torno delas. E se a gente desviar a rota, vamos combinar que sempre vai ficar mais difícil de achar mais tarde. A lei da guerra baseia-se no engano. Mas por que o engano? Quando a gente conhece a nós mesmos, conhecemos os outros automaticamente, como eu já havia mencionado. E espelhamos neles nossos passos e assim vice-versa, de tal modo que eles também saibam qual o próximo passo a seguir. Assim como a gente também vai conhecer, saber qual que é o próximo passo a seguir. Essa foi uma breve análise do livro Arte da Guerra. Tem 13 capítulos esse livro. Se vocês quiserem que eu analise cada capítulo com calma, vai dar claro, um tempo maior, mas pode perceber que é muito importante esse livro, é muito interessante esse livro, porque acima de tudo não é só para guerra. Esse livro é para a vida, né? Para a gente se autoconhecer e construir melhores relações sociais, né? E também construir uma melhor forma para aquele patrão que quer liderar bem, né? Para aquele funcionário que quer impressionar o patrão, né? Porque tem dois tipos de funcionário. Tem aquele funcionário mequetrefe, né? Que faz o que pede, pronto, acabou. E tem aquele que quer impressionar. Esse é o criativo que a gente tanto menciona aqui no livro, né? É o criativo que põe a empresa, põe o trabalho para frente. Ele não quer receber um ok do patrão. Ele quer receber do patrão, nossa, você foi além das minhas expectativas, né? E vamos combinar que receber uma frase dessa é muito engrandecedora para qualquer pessoa, né? É uma coisa que a gente fica, nossa, né? Que legal, meu. Olha só, eu consegui ir além da meta do meu patrão. Então foram algumas dicas. Se vocês gostaram, deixa o like. Lembrando que também, se vocês quiserem uma análise mais aprofundada dos 13 capítulos, é só comentar aqui abaixo, se vocês querem ou não, que daí a gente analisa com calma os 13 para interpretar e trazer para o nosso cotidiano. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Compartilhe o vídeo para ajudar a crescer o canal. E se tiver muitas curtidas aqui, eu vou entender que vocês gostaram e eu vou também trazer essa análise mais aprofundada. Então deixa o like, se inscrevam e compartilhem, porque assim vocês me ajudam demais.